Oi gente, tudo bem? Meu nome é Aline Novaes e hoje nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina, a lição número 4, com o título Parábolas. Na lição desta semana, o verso para memorizar se encontra lá em Marcos 4, no versículo 24 e 25, e lá diz o seguinte: Então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Dentre os livros sinóticos, ou seja, os livros de grandes semelhanças, como o livro de Mateus, Marcos e Lucas, o livro de Marcos é o livro que menos tem parábolas. Só que no capítulo dessa semana, que é o capítulo 4, a gente encontra ali 5 parábolas. E a gente vai estudar esse capítulo, vamos entender algumas parábolas, vamos entender a explicação das parábolas e também o porquê que Jesus falou em parábolas. É claro que a gente não vai conseguir nessa semana zerar todas as questões relacionadas às parábolas, até porque a Bíblia, ela é um livro que quanto mais você lê, mais você entende, mais você descobre coisas novas, mais aplicações, o que Jesus queria dizer e tudo mais. Mas compreendendo essas 5 parábolas, pode ter certeza que você vai sair com grandes ensinamentos deste estudo, pela graça de Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não conhece o canal, se inscreve para poder fazer parte da nossa família aqui no YouTube e receber os vídeos da lição da Escola Sabatina semanal, com uma linguagem fácil, didática e bem esclarecida para que você consiga entender melhor o conteúdo da lição. Além, é claro, de receber outros vídeos aqui do canal. As 5 parábolas de Marcos 4 são a parábola do semeador, a parábola da lamparina, a parábola da medida, a parábola do grão de mostarda e a parábola da semente. Vamos iniciar ali falando da parábola do semeador. Inclusive uma das minhas preferidas porque através dela nós conseguimos analisar que tipo de cristãos nós somos. Não somente isso, na verdade essa parábola ela tem uma aplicação muito profunda e a gente vai entender ao longo desse estudo. Nessa parábola nós temos um semeador, uma semente que é a mesma semente para 4 tipos de solos diferentes. O primeiro solo que recebe a semente é o solo da beira do caminho. Essa semente que caiu na beira do caminho, ela foi imediatamente comida pelos pássaros. E, é claro, se você já foi em alguma plantação, você já deve ter visto que, principalmente antigamente, as pessoas usavam muito espantalho para poder espantar os pássaros, porque é muito comum pássaros nas plantações. Então imagina só onde tem sementes, isso é muito comum de acontecer e geralmente é necessário espantar esses pássaros de alguma forma. Mas nesse caso aqui, o pássaro acabou comendo a semente que estava na beira do caminho. No segundo solo, nós temos o solo rochoso. A semente que caiu no solo rochoso, ela até chegou a germinar, ela cresceu um pouquinho, só que por ela não ter raiz, afinal ela caiu no solo rochoso, por causa do sol, ela acabou secando. Nós temos também ali na parábola a semente que caiu no solo de espinhos. Devido aos espinhos, a semente que caiu ali nesse solo, ela acabou sendo sufocada e ela não deu nenhum fruto. Temos também o quarto solo, que é o solo da boa terra. E a semente que caiu nessa boa terra, ela acabou crescendo e dando muitos frutos. Nessa parábola aqui a gente consegue perceber que existem 3 histórias de fracasso e uma história de sucesso, apontando até mesmo para o preço do discipulado. Olha só, se você é um evangelista, se você é um evangelizador, se você é alguém que é um missionário, alguém que prega a palavra de Deus, que fala de Jesus para seus amigos, que fala de Jesus para as pessoas que estão à sua volta, você sabe que é muito difícil as pessoas aceitarem a vontade de Deus, aceitarem a palavra de Deus. Então você consegue ver tudo isso na prática. Mesmo você fazendo tudo o que você pode pela pessoa, na maioria dos casos, a pessoa ela acaba não indo para a igreja, acaba não aceitando a verdade. E quando ela aceita, a longo prazo, guarda essa palavra, a longo prazo. A longo prazo é muito difícil essa pessoa permanecer, se sustentar perto de Jesus, se sustentar na igreja. Então a porcentagem das pessoas que permanecem na igreja a longo prazo é muito menor do que aquelas que acabam saindo. Algumas coisas que a gente precisa entender sobre essa parábola antes da gente compreender ali a explicação de Jesus. Sim, essa foi uma das parábolas que Jesus explicou, uma das poucas parábolas que Jesus explicou. Só que a gente precisa também considerar alguns pontos. Primeira coisa, nós temos ali um semeador.
E esse semeador, ele representa a Cristo. É ele quem veio semear ao campo, é ele que veio ao mundo, trazendo o quê? Uma semente. Ali na parábola fala que o semeador, né, deixou cair a semente em vários solos. Então, qual é essa semente que Jesus Cristo veio trazer? A semente, ela representa o Evangelho, ela representa a palavra de Deus, a palavra por completo, né? Antigo, Novo Testamento, é a palavra de Deus. Então o semeador, ele deixou o seu conforto para trabalhar, para levar a semente, e a semente acabou caindo ali em vários solos diferentes, né? A palavra de Deus caiu em vários corações diferentes. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa considerar é que a semente, ela demora para dar frutos. Se você já plantou alguma coisa na sua vida, eu já plantei, eu também já vi várias plantações, então você sabe como é que funciona. A semente, ela demora para dar frutos, ela precisa de uma boa terra, é um processo demorado, por isso que muitas pessoas até escolhem plantar as mudas já, né? Compram uma muda e plantam, porque para plantar a semente, você precisa ter muito mais paciência. É um processo longo, demorado, é cansativo. Então, realmente, é a longo prazo para que ela germine, para que ela cresça, para que ela dê frutos. Além disso, você precisa contar com diversos fatores, como, por exemplo, a temperatura, a água, a umidade, como é que está o solo, como é que estão os nutrientes desse solo. Então, são vários fatores que é preciso considerar para que essa semente ela cresça e produza e dê frutos, né? Então, considerando todos esses fatores, você pode perceber que ninguém planta pensando a curto prazo. Ninguém planta hoje para literalmente colher amanhã, porque isso não vai acontecer, vai demorar ali alguns dias. É um processo demorado, precisa de paciência a longo prazo para você obter os frutos da plantação. Outro ponto muito importante a considerar é que ali nós vimos 4 solos que representam o coração humano, que representam a disposição do ser humano para receber a palavra de Deus. Como que esse ser humano interage e se relaciona com a palavra de Deus. Então ali nós vemos a explicação de Jesus sobre a parábola do semeador. Ele fala o seguinte, que as sementes que caíram à beira do caminho, elas representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno ele vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Esse solo representa a disposição daquelas pessoas que até ouvem a palavra de Deus, mas elas não entendem, elas não compreendem. Só que o problema não é não entender ou não compreender a palavra de Deus. O problema é não buscar conhecimento, é não buscar compreender, não buscar estudar a palavra de Deus. Afinal, você sabe, a Bíblia ela é um livro para ser estudado. Se nós formos trazer isso para os dias atuais, nós conseguimos até mesmo identificar que algumas pessoas, apesar de ouvirem a palavra de Deus, algumas não buscam conhecer a palavra de Deus através da própria palavra e buscam na internet teorias. Então hoje em dia a gente vê pessoas com ideias totalmente distorcidas e equivocadas sobre a Bíblia, porque ouviram alguma teoria em algum lugar de alguém, da internet, de algum lugar a pessoa acabou ouvindo teorias. Então acaba que o inimigo realmente tira do coração dessa pessoa a palavra de Deus. A explicação de Jesus sobre o solo rochoso é que é a pessoa que ouve e recebe com alegria, mas ela não tem raiz em si mesma, sendo de pouca duração, na angústia e na perseguição por causa da palavra de Deus, logo se escandaliza. A semente que cai no solo rochoso, ela não tem raiz. É por isso que a pessoa que recebe o evangelho e tem essa disposição do solo rochoso, ela até recebe com alegria, ela fica feliz por conhecer a palavra de Deus, porque é algo que ela não conhecia anteriormente. Então ela fica feliz. Só que não dura muito tempo, porque ela não tem essa raiz profunda. E ocorrendo a angústia, a perseguição, essa pessoa acaba se afastando. Então é aquela pessoa que, por exemplo, a esposa que se converteu e o marido não se converteu. Aí na primeira dificuldade a esposa já não quer mais ir para a igreja, a esposa já deixa Jesus de lado. Ou vice-versa. O marido que se converteu e deixa tudo de lado por causa da esposa. Alguém que deixa tudo de lado por causa dos pais. Já vi várias histórias de pessoas que queriam se batizar, mas por causa dos pais não se batizaram. Os pais proibiram e a pessoa acabou nem se mantendo firme por muito tempo, porque deixou de lado já que os pais não quiseram, né, que a pessoa se batizasse. É aquela pessoa que não suporta uma crítica do outro por causa da sua fé. Então não suporta que o outro fale alguma coisa, não suporta o julgamento do próximo, não suporta os amigos falando, fazendo piadinhas. E até mesmo são aquelas pessoas que se escandalizam com alguma coisa dentro da igreja, que não gostam daquilo que
algum irmão da igreja fala, então um irmão da igreja falou alguma coisa pra mim que eu não gostei, vou acabar saindo da igreja. Esse é o solo rochoso. Na perseguição e na angústia, a pessoa acaba deixando de lado a palavra de Deus. Tem também ali o solo de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram a semente. É a pessoa que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Sabe aquela pessoa que vive buscando coisas, que vive buscando bens materiais, e isso é a prioridade dela? Então, se encaixa muito aqui. É aquela pessoa que até conhece a palavra de Deus e busca a palavra de Deus, só que não é ainda a prioridade na vida dessa pessoa. Então ela acaba colocando na agenda dela várias coisas e quando você olha não tem nada de Jesus incluído ali. Ou quando tem, é somente por costume. Mas se for para escolher entre Jesus e os bens materiais, ela vai acabar escolhendo os bens materiais. Ou então quando aperta ali alguma situação, né, financeira, ela acaba fazendo alguma coisa para poder ganhar dinheiro, que vai às vezes contra a palavra de Deus, porque Deus não é a prioridade para ela. Então ela acaba sendo fascinada. E hoje em dia, gente, não é difícil você ser fascinado pelas coisas do mundo, né? As coisas da riqueza, as coisas que a riqueza pode te proporcionar. Até porque nós vemos muito essa romantização dos bens materiais, das riquezas. Nós vemos muito essa romantização de ser obcecado por algo que vai te trazer bens financeiros, né? Recursos financeiros. Então é uma coisa que temos que tomar muito cuidado, todos nós, mesmo que você não esteja no nível de grandes empresários, todos nós precisamos cuidar, porque nessa correria do dia a dia, as nossas agendas, elas são realmente lotadas. Mas onde está Deus em tudo isso? Qual é a sua prioridade? Será que ele tem sido sua prioridade ou não? Ali também na parábola nós vemos o solo da boa terra. O solo da boa terra é aquela pessoa que ouve, compreende a palavra de Deus e produz muitos frutos. Essa pessoa é aquele cristão verdadeiro, aquele cristão fiel, aquela pessoa dedicada. Pode vir angústia, perseguição, não é que ela não vai se abalar, não é que essa pessoa ela não vai passar por um processo difícil, muito pelo contrário, na verdade ela vai passar por um processo difícil, né? A vida cristã, ela não é fácil, ela não é uma vida simples. E da mesma forma que a semente, ela passa por um processo que envolve vários fatores, a vida cristã é da mesma forma. Nós precisamos passar por um processo que é difícil, é um processo de crescimento. Então vai vir dificuldades, vai vir tempestades, vai vir chuvas, vai vir sol quente e precisa de nutrientes, precisa criar raízes profundas e a longo prazo a gente consegue ali um fruto. Então esse é o cristão que permanece a longo prazo, esse é o cristão que passa pelo processo. E assim como Alejandro Bulhon fala, né, o pastor Alejandro Bulhon, que a vida cristã é crescimento diário, então é aquela pessoa que cresce diariamente. Ali no capítulo 4 de Marcos também vem trazendo o objetivo das parábolas. Por que que Jesus falou em parábolas? Pessoal, é importante que a gente considere que naquele dia Jesus ele contou várias parábolas sobre o reino de Deus. Ele estava à beira do mar e falava para muitas pessoas, até que essas muitas pessoas se tornaram uma multidão e ele teve que ir para o barco. E o cenário em que ele estava, ele era a Galileia. E naquele cenário, todas aquelas pessoas conseguiam ver os campos. E naqueles campos, era possível ver até mesmo os trabalhadores semeando. Então Jesus, ele usou essa parábola, né, com uma linguagem muito fácil, uma linguagem muito simples, para que as pessoas pudessem entender e até mesmo visualizar ao seu redor. Eram situações que as pessoas estavam acostumadas. Era um trabalho muito comum na época trabalhar com terras. Então Jesus sempre usava as parábolas para facilitar a compreensão dos seus ouvintes. Até porque quando você se aprofunda em um assunto, é muito mais fácil você dialogar sobre esse assunto, não é mesmo? Quando você sabe de alguma coisa, é muito mais fácil você conversar com outra pessoa que sabe também, ou então você explicar alguma coisa para alguém. Só que quando o assunto ele tem exemplos, ele tem histórias, se torna ainda mais fácil de aprender, porque é didático. É muito mais fácil você aprender com exemplos. Então por isso que Jesus disse lá em Marcos 4, no versículo 10 ao 12, ali está escrito: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Muitas pessoas não compreendem o que Jesus quis dizer aqui. Acham até mesmo que Jesus não queria que as pessoas compreendessem e se convertessem.
Só que muito pelo contrário, Jesus era o mais interessado que as pessoas se convertessem. Ali, na verdade, é uma referência a Isaías, que recebeu uma visão para ser um mensageiro, para levar uma mensagem. Só que essa mensagem não seria bem aceita pelas pessoas que a ouviriam. Por causa do mensageiro? Não, por causa das próprias pessoas que receberiam a mensagem. Por causa dos preconceitos, dos estigmas, da cosmovisão, por causa da dureza do coração de cada um. E não há como forçar ninguém a receber a palavra, a compreender a palavra. Continuando ali, a gente vê a parábola da lamparina e do cesto. Eu sei que você sabe que antigamente não existiam lâmpadas. Não se via lâmpadas como a gente vê hoje em dia na casa das pessoas. O que se tinha antigamente era as lamparinas. E o objetivo das lamparinas era iluminar. Então Jesus ele fez uma pergunta ali para as pessoas que estavam ouvindo a parábola dele. Basicamente, Jesus perguntou quem que vai acender uma lamparina e colocar debaixo do alqueire e colocar debaixo da cama. Ninguém vai esconder uma lamparina, sendo que esse não é o objetivo de uma lamparina. Se você esconde uma lamparina, você fica no escuro. Então é mais fácil você nem acender. Se o teu objetivo é ficar no escuro, você não acende a lâmpada. Da mesma forma, se o teu objetivo é ficar no escuro, você não acende uma lamparina. Você só vai acender uma lamparina se você quer ver alguma coisa no escuro, né? Se você quer que fique claro. Não faz sentido você iluminar e esconder a lamparina. Então Jesus até faz uma pergunta ali retórica sobre se você acende uma lamparina, você não vai colocá-la em um lugar que ilumine bem? E é claro que você vai fazer isso, porque o seu objetivo é buscar a claridade, é buscar que fique iluminado. Ele até fala que não tem nada que seja escondido que não venha à tona, né, que não seja exposto. Acontece que essa parábola também ali envolve o reino de Deus, envolve a palavra de Deus, até porque ela aponta para como nós, seres humanos, somos feitos para iluminar. Mas com isso nós precisamos considerar que a lamparina, ela é um recipiente. Ela precisa do óleo para iluminar. Muitas vezes nós vemos na Bíblia, simbolicamente, que o óleo ele representa o Espírito Santo. Então aqui é muito interessante pensar que Jesus também está falando, você é um recipiente, você vai brilhar, mas você só vai brilhar se o Espírito Santo fizer uma obra em sua vida. Você precisa do Espírito Santo para brilhar. Só que infelizmente quando isso acontece, quando muitas pessoas brilham, né, quando muitas pessoas iluminam, muitas delas acabam se vangloriando e isso não deveria acontecer. Afinal, se não fosse o Espírito Santo, o que seria de nós? Claro que faz parte, né? Nós temos a nossa parte, precisamos nos dedicar, precisamos trabalhar os nossos talentos, os nossos dons, mas sem o Espírito Santo, o que seria de nós, não é mesmo? Então, pra gente iluminar, pra gente levar a mensagem de Deus, pra gente viver de acordo com a mensagem de Deus, pra gente viver o reino de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Então essa parábola, ela nos leva a entender que o centro não é você, o centro é o Evangelho, o centro é a palavra de Deus, o reino de Deus, é o Espírito Santo, é o que ele pode fazer através de você. Temos ali também a parábola da medida, que fala que, da mesma forma que você mede os outros, você será medido. Aqueles que têm, terão mais, e aqueles que não têm, até o que têm, lhes será tirado. Se você receber a luz do Evangelho, se você ouvir a palavra de Deus e compreender a palavra de Deus, e você aceitar de verdade a palavra de Deus, pode ter certeza que muitas coisas lhe serão acrescentadas. Como, por exemplo, as bênçãos de Deus, a salvação, a vida eterna, a presença de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então, você tem, e você recebendo e aceitando a palavra de Deus, você terá ainda mais. Mas se você, conhecendo a palavra de Deus, rejeitar a palavra de Deus, até aquilo que você tinha lhe será tirado. Em algum momento. Nem que seja na volta de Jesus, que as pessoas terão que prestar conta. Mas até mesmo na jornada dessa vida, ela também não receberá como o outro que recebeu muitas bênçãos porque aceitou a palavra de Deus. Ali também vem falando sobre a parábola da semente. Novamente, vem falando sobre uma semente. E essa parábola, ela nos mostra como o reino de Deus funciona. Nós, seres humanos, temos um papel a desempenhar. Mas a obra é do Espírito Santo, da mesma forma da lamparina. Então, é seu dever pregar a mensagem de Deus. É seu dever falar de Jesus para as pessoas. É seu dever testemunhar através de sua vida. Mas saiba que quem converte é o Espírito Santo. A obra que é feita em sua vida é devido ao Espírito Santo. E assim como a semente passa por um processo, esse processo ele chega ao fim. O fruto é arrancado da terra, é retirado,
Ali fala que o trabalhador, ele arranca o fruto com a foice. Da mesma forma, no momento certo, Jesus voltará e será de forma repentina. A Bíblia até nos fala que o dia do Senhor virá como ladrão. Então, nós não sabemos quando, por isso precisamos estar preparados. Da mesma forma, a parábola do grão de mostarda representa um reino, o reino de Deus, que começou pequeno, assim como a semente do grão de mostarda é muito pequena. Só que quando é plantada, ela se torna grande e o reino de Deus também se tornaria grande. Foi o que aconteceu. Hoje muitas pessoas são cristãos, muitas pessoas são convertidas ao cristianismo, muitas pessoas já se converteram e o reino de Deus realmente cresceu. Eu espero que você tenha compreendido mais o capítulo 4 de Marcos. Eu espero que você coloque em prática esses ensinamentos. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo com a sua classe. Não se esquece de deixar nos comentários o que você achou dessa lição. E até o próximo vídeo.